Apocalipse, capítulo 9, é de fato um dos capítulos mais aterrorizantes e misteriosos da Bíblia, muitas vezes visto como um retrato dramático dos piores eventos possíveis na Terra. Descreve vividamente uma visão apocalíptica de sofrimento, tormento e guerra espiritual. Os eventos descritos aqui não são apenas simbólicos, mas também um terrível aviso para a humanidade permanecer vigilante na fé. O livro do Apocalipse como um todo é o único livro profético do Novo Testamento e carrega um significado profundo, servindo como guia e fonte de esperança para os crentes, principalmente em tempos de perseguição. João, o apóstolo que escreveu esse livro, estava morando em Éfeso na época. Como apóstolo de Jesus, ele testemunhou e experimentou provações profundas, incluindo perseguição sob o domínio romano. Acredita-se que João viveu com Maria, a mãe de Jesus, em Éfeso, e que ambos foram enterrados lá. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, uma época de grande tensão e dificuldades para os primeiros cristãos sob o governo do imperador Domiciano. Durante este período, as pessoas eram obrigadas a fazer uma declaração anual de lealdade a César, dizendo: César é o Senhor, enquanto acendia incenso em sua homenagem. Para os cristãos, isso foi um sério desafio à sua fé, pois sua lealdade era exclusivamente a Jesus Cristo, a quem confessaram como Senhor. Recusar-se a adorar César muitas vezes levava a graves consequências, incluindo prisão, exílio e até morte. Este livro, portanto, foi um farol de esperança e coragem para os cristãos que enfrentavam perseguição. Mostrou-lhes que permanecer fiel a Cristo até o martírio não foi em vão. A palavra mártir originalmente significava testemunho, mas como muitos cristãos primitivos foram mortos por sua fé, logo se tornou associada a morrer por Cristo. O Apocalipse foi escrito de forma diferente do Evangelho de João e das cartas de João, porque foi dado a ele de uma maneira especial, diretamente de Deus. O Pai deu essa visão a Jesus, que a passou a um anjo, que por sua vez a revelou a João. E João a escreveu para as igrejas. Nenhum outro livro da Bíblia é transmitido de maneira tão complexa e celestial. Ao longo do livro, João recebe visões incríveis que foram tão avassaladoras que o anjo teve que lembrá-lo várias vezes de escrevê-las. Foi-lhe mostradas as realidades espirituais do céu, com diferentes vozes e coros cantando, juntamente com revelações surpreendentes sobre o que estava por vir. O Apocalipse apresenta o retorno de Jesus Cristo à Terra, o tema central do livro. O retorno de Cristo é um dos eventos previstos com mais frequência na Bíblia, mencionado 318 vezes, tornando-se a profecia mais esperada nas Escrituras. Para os crentes, o Apocalipse é um livro de advertência e esperança, um lembrete para permanecer firme na fé, não importa o custo, e um vislumbre do triunfo final de Jesus sobre todo o mal. O livro de Apocalipse, de fato, apresenta uma visão vívida e simbólica de eventos que ocorreram, estão ocorrendo e ocorrerão no futuro, centrados em torno do retorno de Jesus. Um dos elementos-chave mencionados é a série de toques de trombeta que anunciam eventos apocalípticos. O Apocalipse é rico em símbolos e figuras, muitos dos quais podem parecer complexos à primeira vista, mas são usados para ajudar a transmitir verdades espirituais e mistérios divinos de uma forma que, em última análise, deve ser clara e acessível aos crentes. É importante entender que o objetivo desses símbolos não é confundir, mas tornar realidades profundas mais compreensíveis, embora alguns possam achar as imagens esmagadoras. A chave é interpretá-los dentro do contexto da Bíblia e com o coração aberto. Esses símbolos podem ser agrupados em 4 tipos principais. 1. Símbolos fáceis de entender. Alguns símbolos são diretos em seu significado.
Por exemplo, o dragão ou cobra representa o diabo, o lago de fogo simboliza o inferno e o grande trono branco refere-se ao tribunal de Deus. 2. Símbolos explicados dentro do próprio texto. Em certos casos, o Apocalipse fornece explicações para seus símbolos. As estrelas são identificadas como anjos, os castiçais representam igrejas, os selos, as trombetas e as taças simbolizam o desastre. O incenso representa as orações que sobem ao céu e os 10 chifres representam os reis. 3. Símbolos que são encontrados em outras partes da Bíblia. Muitos dos símbolos do Apocalipse aparecem em toda a Escritura. Por exemplo, a árvore da vida, o arco-íris, a estrela da manhã, a barra de ferro, a cavalaria e os governos opressivos, representados como animais selvagens, podem ser encontrados no Antigo Testamento. Esses símbolos recorrentes carregam um significado consistente em toda a Bíblia. 4. Símbolos que permanecem obscuros. Alguns símbolos em Apocalipse são mais misteriosos e provocaram várias interpretações entre os estudiosos. A pedra branca, por exemplo, é um símbolo cujo significado é debatido. Alguns acreditam que representa inocência, outros o veem como um sinal de aprovação e outros ainda o veem como um símbolo de grandeza. Em resumo, embora o livro do Apocalipse possa parecer assustador devido à sua natureza simbólica, a intenção por trás desses símbolos é comunicar verdades espirituais. Com estudo cuidadoso e reflexão em oração, esses símbolos se tornam mais claros, oferecendo uma visão mais profunda do plano de Deus para a humanidade e sua vitória final sobre o mal. O conceito de números e sua importância simbólica, especialmente no livro de Apocalipse, revela muito sobre a ordem divina e a estrutura da profecia. Por exemplo, o número 7 tem um significado significativo em toda a Escritura, simbolizando conclusão e perfeição. Esse padrão é levado ao Apocalipse com as 7 estrelas, castiçais, selos, trombetas e taças, todos os quais refletem o plano divino de julgamento e redenção. Ao nos concentrarmos nas 7 trombetas, começando com Apocalipse capítulo 8, versículos 6 a 19, e continuando no capítulo 10, versículos 15 a 19, vemos que essas trombetas vêm da abertura do 7º selo. Essas trombetas anunciam o desenrolar dos eventos do julgamento divino durante o período da tribulação, os últimos dias da história humana, conforme predito na profecia. A primeira trombeta. Quando a primeira trombeta soa, testemunhamos um evento cataclísmico, onde granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, destruindo 1/3 das árvores e toda a grama verde. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Isso ecoa a 7ª praga no Egito, onde o granizo atingiu a terra, demonstrando o envolvimento direto de Deus no julgamento passado e futuro. A segunda trombeta. A segunda trombeta traz uma cena apocalíptica, onde uma massa ardente, semelhante a uma montanha, é lançada ao mar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 8. Este evento leva a 1/3 do mar se transformando em sangue, 1/3 das criaturas marinhas morrendo e 1/3 dos navios sendo destruídos. Isso é uma reminiscência da primeira praga no Egito, onde o Nilo se transformou em sangue, mostrando o poder de Deus sobre as águas e a vida. A terceira trombeta. A terceira trombeta traz destruição ao suprimento de água doce do mundo. Uma grande estrela, chamada Absinto, cai do céu e contamina 1/3 dos rios e lagos. Apocalipse, capítulo 8, versículo 10 ao 11. Muitas pessoas morrem por beber as águas envenenadas. O simbolismo da amargura e da morte reflete ainda mais o julgamento que Deus derrama sobre uma terra rebelde. A quarta trombeta. Com a quarta trombeta, ocorrem mudanças nos céus. 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas são atingidos, deixando 1/3 deles escurecido.
Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Essa perturbação cósmica não apenas traz escuridão, mas também serve como um prelúdio para um julgamento ainda maior. Um anjo, descrito como uma águia voando no ar, adverte sobre as 3 trombetas restantes clamando: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Estes são conhecidos como os 3 ais, significando uma intensificação do julgamento de Deus. A 5ª trombeta. O primeiro ai começa com a 5ª trombeta, que abre o abismo, Apocalipse capítulo 9, versículo 1. A estrela que cai do céu representa uma pessoa, não uma estrela literal, e eles recebem a chave para abrir o abismo. Essa pessoa, tendo caído anteriormente, recebe o poder de desencadear forças terríveis sobre a terra. Gafanhotos do abismo, sob o controle de forças demoníacas, atormentam aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. O tormento é tão severo que as pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Este julgamento retrata a crescente presença do mal e do sofrimento à medida que as forças de Satanás são desencadeadas. A progressão dos selos para as trombetas ilustra um aprofundamento do julgamento divino nos níveis natural e sobrenatural. Os primeiros 4 selos revelam os 4 cavaleiros, que trazem ditadura, guerra, fome e morte, enquanto as primeiras 4 trombetas trazem devastação às plantas, oceanos, rios e céu ecológicos da terra. As trombetas restantes, especificamente a 5ª, 6ª e 7ª, destacam os horrores desencadeados pelas forças demoníacas e sua influência no mundo. A estrela que caiu. A identidade da estrela que cai do céu. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, é significativa. A estrela é referida como Ele, sugerindo um ser em vez de um objeto celestial. Esta queda indica um evento passado, apontando para a queda de Satanás, ou de um ser angelical de alto escalão. A queda de Satanás em desgraça é mencionada em Isaías, capítulo 14, versículo 12, onde ele é descrito como tendo caído do céu. Essa conexão sugere que a estrela pode ser Satanás, que já ocupou uma posição de grande autoridade, mas caiu devido à rebelião contra Deus. Este segmento do Apocalipse revela quão profundamente as forças espirituais estão entrelaçadas com os eventos terrenos e é um poderoso lembrete de que o julgamento de Deus não afetará apenas o reino físico, mas também o reino espiritual. À medida que as trombetas soam, vemos uma intensidade crescente no julgamento, levando ao confronto final entre o bem e o mal. Essas profecias servem como um lembrete gritante da seriedade do pecado e da justiça final de Deus. A imagem do Apocalipse chama os crentes a serem vigilantes, firmes na fé e preparados para o desdobramento do plano de Deus. Também nos incentiva a olhar além do mundo temporal e nos concentrar no reino eterno de Deus. Em Apocalipse capítulo 9, a estrela caída e o abismo ocupam um lugar central na narrativa, despertando várias interpretações entre estudiosos e teólogos bíblicos. Alguns acreditam que a estrela caída pode simbolizar figuras como Nero, um anjo caído, ou até mesmo Satanás. Outros especulam que poderia representar Jesus, um anjo bom ou a palavra de Deus. A identidade desta estrela e a natureza do abismo são debatidas, mas a interpretação mais direta alinha a estrela com um ser angelical. A principal distinção reside em se esse anjo é bom ou mau. Se a estrela caída é a mesma figura que o anjo do abismo, mencionado em Apocalipse capítulo 9, versículo 11 como Abaddon ou Apollyon, o anjo é provavelmente malévolo, possivelmente o próprio Satanás. No entanto, se o anjo que abre o abismo estiver separado do anjo que o governa, então pode ser um anjo bom
enviado por Deus para executar o julgamento divino, liberando as forças do abismo. A noção de que esse anjo é Satanás pode ser reforçada pela imagem de uma estrela caída, uma reminiscência da queda de Satanás do céu, descrita em Isaías capítulo 14, versículo 12. No entanto, o fato de o anjo receber a chave do abismo complica a ideia de que se trata de Satanás, já que Satanás não é descrito em nenhum outro lugar da Bíblia como tendo domínio sobre o inferno. Em vez disso, Satanás acabará sendo preso no inferno, não o governando. A chave que está sendo entregue a esse ser sugere que esse evento acontece sob a autoridade e o tempo de Deus, seja o anjo bom ou mau. O próprio abismo levanta questões sobre sua localização e natureza. Alguns interpretam o abismo como um lugar literal, possivelmente no centro da Terra, onde é um poço profundo e sem limites. Outros veem o abismo como simbólico, representando o reino dos mortos ou a prisão de certas entidades demoníacas. Em ambos os casos, o abismo serve como um local de retenção para as forças do mal, liberadas apenas por ordem de Deus, com o propósito de cumprir seu plano final. Romanos capítulo 10, versículo 7 diz: "Ou quem descerá ao abismo?" Isto é, trazer Cristo dentre os mortos. Esta passagem ecoa a ideia do poder de Deus para ressuscitar os mortos e nos lembra da ressurreição de Cristo como uma força conquistadora sobre a morte. Mas, em Apocalipse 9, o abismo é aberto, liberando trevas e tormentos sobre a terra. A fumaça sobe assim de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar, sinalizando um evento sinistro. Dessa fumaça emerge um enxame de gafanhotos, descritos como tendo a picada de escorpiões. Estes não são gafanhotos comuns. Ao contrário dos gafanhotos naturais que destruiriam as plantas, essas são forças demoníacas, liberadas para atormentar a humanidade. Seu alvo não é a terra ou sua vegetação, mas as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Seu ataque é cruel, mas eles não têm permissão para matar ninguém. Em vez disso, eles podem infligir tormento por 5 meses. O sofrimento que causam é comparado à picada dolorosa de um escorpião. Nesse período, as pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão. Eles desejarão escapar através da morte, mas a morte os iludirá, conforme descrito em Apocalipse capítulo 9, versículo 2 a 6. Esses gafanhotos representam as incontáveis forças do mal que serão desencadeadas durante a grande tribulação, um tempo de julgamento divino. Deus permitirá a libertação de demônios que foram mantidos em cativeiro e eles causarão estragos na terra. No entanto, nem todos serão submetidos a esse tormento. Os 144 mil selados por Deus, como mencionado anteriormente em Apocalipse, serão protegidos. Esses indivíduos carregam a marca de Deus em suas testas, e as forças demoníacas não terão permissão para prejudicá-los. Este evento demonstra a inevitabilidade do julgamento de Deus. A libertação desses exércitos demoníacos significa um tempo em que o mundo experimentará imenso sofrimento. Como crentes, muitas vezes nos perguntamos quem são esses 144 mil. Eles já foram escolhidos? Eles estão vivos hoje? E poderíamos nós, ou qualquer pessoa que conhecemos, ser um deles? A Bíblia oferece muito sobre o que refletir, mas permanece a certeza de que o julgamento de Deus é inevitável e sua proteção sobre seu povo é segura. O selamento dos 144 mil em Apocalipse é um dos momentos mais inspiradores e cruciais da Bíblia. Esses escolhidos de todas as tribos de Israel, são marcados com a proteção divina de Deus, separados para serem protegidos dos julgamentos catastróficos que logo descerão sobre a terra. O selo não é apenas uma marca física, é um sinal da aliança e do cuidado de Deus, mostrando ao seu povo que mesmo em meio às tribulações mais ferozes, sua mão permanece sobre eles.
Este é um lembrete de que o tempo de Deus e seus planos são sempre perfeitos, mesmo quando o mundo parece estar um caos. O próprio Jesus alertou sobre uma catástrofe diferente de tudo que o mundo já conheceu, uma época tão horrível que nenhum evento na história poderia se comparar. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ver além das calamidades físicas e reconhecer a batalha espiritual mais profunda em jogo. Quando o Apocalipse fala de tormento tão severo que as pessoas anseiam pela morte, mas não conseguem encontrá-la, isso pinta um quadro aterrorizante do julgamento de Deus sobre um mundo que o rejeitou. Nesse julgamento, gafanhotos semelhantes a escorpiões, que atormentam, mas não matam, simbolizam a agonia que os não salvos suportarão. Seu sofrimento será tão insuportável que eles clamarão pela morte, mas ela fugirá deles, deixando-os presos em seu tormento. Considere as palavras de Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23, onde ele fala de seu desejo de morrer não para escapar da dor, mas para estar com Cristo na glória eterna. Quão gritante é o contraste! Para o apóstolo, a morte é uma porta de entrada para bênçãos inimagináveis, mas para aqueles que suportam a ira de Deus em Apocalipse, a morte não é uma fuga, mas uma transição aterrorizante para uma punição ainda maior. A agonia descrita em Apocalipse 9 não é meramente física, mas espiritual, um tormento de separação da presença de Deus, sem esperança de libertação. Quando Apocalipse capítulo 9, versículos 7 a 10, descreve os gafanhotos, isso nos dá uma imagem tão assustadora, tão grotesca, que abala o âmago de nossa imaginação. Estas não são criaturas comuns. Eles são uma manifestação do puro mal, enviados para desencadear devastação sobre aqueles sem o selo de Deus. A forma dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha. Você pode imaginar sua carga aterrorizante? Com coroas como ouro e rostos como homens, eles carregam uma zombaria da autoridade, uma falsa realeza sobre a terra, enquanto devastam tudo em seu caminho. Dentes como leões sinalizam sua natureza feroz e impiedosa, enquanto suas asas ecoam o som de 1000 carros, trazendo consigo medo e destruição. Deus os chama de gafanhotos, não porque sejam meros insetos, mas porque simbolizam forças imparáveis e devoradoras de julgamento. No Antigo Testamento, os gafanhotos foram enviados como mensageiros da ira divina, Êxodo 10, Amós 4. E aqui estão eles novamente, mas agora em escala global, dilacerando a humanidade nos últimos dias. Esses gafanhotos são demônios soltos do abismo, enviados para atormentar, para desnudar as almas dos homens, mostrando-nos que ninguém pode resistir ao julgamento de Deus, a menos que seja selado por ele. A vivacidade dessas descrições deve fazer nossos corações tremerem de medo e admiração. O uso repetido da palavra como cavalos, como leões, nos mostra que essa visão está além do literal. É sobrenatural em sua intensidade. Os gafanhotos não são criaturas deste mundo, eles são forças espirituais da maldade, com autoridade para trazer sofrimento como parte do plano final de Deus, de chamar a humanidade ao arrependimento antes do julgamento final. No final, o Apocalipse não é apenas uma história de ira, é uma história da misericórdia de Deus, sua vontade divina de salvar aqueles que invocam seu nome. Este é um alerta para os crentes permanecerem firmes em sua fé, para ver que Deus é soberano sobre todos, mesmo nos momentos mais aterrorizantes. E ao enfrentarmos essas profecias, devemos nos perguntar: estaremos entre os selados por Deus, marcados com sua proteção? Ou seremos varridos pela torrente do julgamento? Para aqueles que acham essas visões aterrorizantes e inspiradoras, que sejam um lembrete de que o plano de Deus está se desenrolando agora mesmo.
Devemos nos apegar à nossa fé, sabendo que Jesus é o Senhor e que seu retorno trará julgamento e redenção. Estejamos entre aqueles que têm a marca do Senhor em nossas testas, selados por sua graça e prontos para encontrá-lo quando ele vier em glória. Se esta mensagem mexeu com algo em seu coração, peço que você mergulhe mais fundo na palavra de Deus. Junte-se à nossa comunidade de crentes enquanto exploramos os mistérios do Apocalipse e buscamos entender o plano final de Deus para a humanidade. Inscreva-se neste canal para mais vídeos que dão vida à verdade das Escrituras e certifique-se de ativar as notificações para não perder um único episódio. Compartilhe isso com amigos e familiares e vamos espalhar a mensagem de salvação para todos que quiserem ouvir. Deus te abençoe. Os gafanhotos mencionados em Apocalipse, com sua aparência aterrorizante e poder destrutivo, há muito são uma fonte de especulação e interpretação. Alguns acreditam que podem representar entidades como helicópteros armados ou forças militares controladas pelo anticristo ou por um governo global. No entanto, embora essas sejam teorias interessantes, elas não se alinham totalmente com a profundidade simbólica e espiritual do Apocalipse. O que podemos ter certeza é que essas criaturas, descritas como gafanhotos, são muito mais do que meros insetos. Elas são personificações de forças demoníacas malignas desencadeadas sobre a Terra nos últimos dias. Deus, em sua sabedoria divina, pode ter dado a eles corpos que refletem a verdadeira natureza dos espíritos malignos que os habitam, corpos perfeitamente adequados para o tormento e a destruição que trarão. A identidade desses gafanhotos permanece um mistério que só será plenamente compreendido quando o plano de Deus se desenrolar nos momentos finais da história. O que sabemos é que sua presença marca um tempo de sofrimento e tormento sem precedentes, pois o mal perverso será desencadeado de uma maneira que o mundo nunca viu. Seu líder, conhecido como Apollyon em grego e Abaddon em hebraico, carrega um nome que é sinônimo de destruição. Esses nomes não são apenas meros títulos, mas estão profundamente enraizados na essência de sua missão: trazer devastação sobre a terra como uma forma de julgamento divino. Apollyon, o anjo do abismo, lidera essas forças demoníacas. Seu nome significa destruidor, e seu papel é claro para supervisionar o tormento e a destruição que estão por vir. No Antigo Testamento, o termo Abaddon é usado para significar um lugar de ruína ou destruição, enquanto no Apocalipse, Apollyon é o equivalente grego desse conceito. Embora os nomes sejam diferentes devido às línguas do Antigo e do Novo Testamento, seu significado permanece o mesmo. Apollyon é o destruidor, aquele que governa o abismo e sua horda de demônios semelhantes a gafanhotos. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, afirma: eles tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apollyon. Este versículo reforça a ideia de que esses seres demoníacos não estão agindo por conta própria, mas estão sob o comando de uma força poderosa e malévola. Essa força, Apollyon, é uma figura-chave no desenrolar dos últimos dias, um lembrete de que a batalha espiritual entre o bem e o mal atingirá seu clímax antes do retorno de Cristo. Como cristãos, esta passagem nos chama a preparar nossos corações e mentes para a guerra espiritual que está por vir. As forças das trevas são reais, mas também é o poder da proteção de Deus sobre seu povo. Nestes tempos de tribulação, é vital permanecer firme na fé, sabendo que o plano de Deus acabará por levar ao triunfo do bem sobre o mal. Permaneçamos vigilantes e confiemos na soberania de Deus, que está no controle mesmo nos momentos mais sombrios da história. A passagem que você forneceu refere-se aos eventos aterrorizantes descritos em Apocalipse.
onde as forças do mal são desencadeadas sob a liderança de Abaddon, também conhecido como Apolion. Este momento sinaliza o início do fim dos tempos, quando o exército de Satanás será solto para atormentar aqueles que rejeitaram a Cristo. A natureza organizada do acampamento inimigo, com termos como rei e príncipe, demonstra que a guerra espiritual não é uma luta caótica, mas sim um conflito bem estruturado entre as forças do bem e do mal. Abaddon, que significa lugar de destruição ou destruidor, é uma figura de imenso poder e malícia em Apocalipse. Ele é frequentemente associado ao reino dos mortos no Antigo Testamento, particularmente em Jó, capítulo 31, versículo 12, e outras passagens que o conectam à morte e ao abismo. Essa figura, que lidera um exército de gafanhotos simbólicos, incorpora a intenção de Satanás de destruir e trazer sofrimento ao mundo durante o julgamento final. Esses gafanhotos, ao contrário de suas contrapartes naturais, não são enviados para prejudicar a vegetação da terra, mas para atormentar aqueles que não carregam o selo de Deus em suas testas. Sua missão é de devastação espiritual, pois infligem sofrimento por 5 meses, um período simbólico de julgamento. A menção desse tormento nos lembra da profunda batalha espiritual que está ocorrendo e do julgamento que está por vir para aqueles que rejeitaram a Deus. A escolha de João de usar nomes hebraicos e gregos para a mesma figura, Abaddon e Apolion, enfatiza a natureza universal da influência desse inimigo, cruzando fronteiras culturais e linguísticas para significar que seu alcance é global. Algumas interpretações sugerem que João pode até estar fazendo uma declaração incisiva ao fazer referência a Apolo, o deus grego, cujo símbolo era o gafanhoto, para zombar dos poderes do paganismo que se opõem a Cristo. Isso enfatiza que o objetivo do mal é resistir aos seguidores de Deus, a quem é prometida proteção. A descrição da fumaça subindo do abismo e do exército de seres semelhantes a gafanhotos serve como uma metáfora poderosa para a guerra espiritual que está ocorrendo. A referência ao som deles como um exército se aproximando é uma imagem vívida, lembrando-nos que esta é uma batalha entre forças imensas e opostas. No entanto, apesar de tudo, aqueles selados por Deus são protegidos desse tormento, mostrando a misericórdia e o poder da mão de Deus sobre seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. Em Apocalipse, a imagem dos gafanhotos e do abismo serve como um lembrete sério do poder do mal, mas também da autoridade final de Deus sobre toda a criação. As forças de Satanás podem ser aterrorizantes e bem organizadas, mas ainda estão sujeitas à vontade e ao controle de Deus. A mensagem aqui é clara. Apesar da ferocidade do inimigo, a proteção de Deus permanece sobre seu povo e ele finalmente triunfará no final. Em meio a imagens tão aterrorizantes, os cristãos são chamados a confiar na soberania e proteção de Deus. O tormento descrito é reservado para aqueles que rejeitam a Cristo, enquanto aqueles que levam seu selo são mantidos a salvo do mal. Esta passagem serve como um aviso e um chamado para permanecer firme na fé, sabendo que a justiça de Deus acabará prevalecendo. O tormento descrito em Apocalipse, com um período de 5 meses, é surpreendentemente paralelo ao ciclo de vida natural dos gafanhotos, que normalmente abrange esse mesmo período. Esta temporada de 5 meses de ataques de gafanhotos simboliza um período prolongado e inevitável de sofrimento, onde seu tormento é tão intenso que os aflitos anseiam pela morte, mas a morte os escapa. Essas imagens destinam-se a capturar a natureza extrema do sofrimento, com a picada venenosa de um escorpião servindo como uma metáfora adequada para a agonia que se abaterá sobre a humanidade.
A Bíblia afirma consistentemente a existência do diabo e seus anjos caídos, seres que se rebelam contra a autoridade de Deus e procuram desviar a humanidade do propósito divino. Essas forças demoníacas são implacáveis em sua missão de incitar a tentação, o medo e o sofrimento, mas permanecem sob o controle soberano de Deus. Mesmo quando causam estragos na terra, eles são, em última análise, instrumentos no cumprimento do julgamento divino de Deus. Como cristãos, somos chamados a estar cientes dos esquemas do diabo e resistir a eles por meio de nossa fé em Cristo. O tormento desencadeado em Apocalipse não é apenas um ato aleatório de destruição, mas faz parte do plano maior de justiça de Deus. Apesar do caos desencadeado e da dor infligida por essas forças demoníacas, Deus permanece no controle total. Satanás, embora poderoso e malévolo, não é onipotente. Sua autoridade é limitada, e mesmo nos momentos mais sombrios de destruição, ele não pode escapar do domínio de Deus. Os gafanhotos de Abaddon, representando um exército de atormentadores demoníacos, recebem o poder de infligir dor, mas não morte. Eles são contidos, mostrando que, mesmo em meio à sua maldade, não estão fora do alcance da soberania de Deus. Isso serve como um lembrete sério de que todas as coisas, até mesmo as forças do mal, estão sujeitas à autoridade suprema de Deus. Quando o sexto anjo toca a trombeta, uma voz do altar ordena a libertação dos 4 anjos amarrados no grande rio Eufrates. Esses anjos, preparados para uma hora, dia, mês e ano específicos, são liberados para causar a morte de 1/3 da humanidade. Este é um momento de ira divina, um momento em que o julgamento de Deus é executado na terra. Enquanto as forças das trevas são desencadeadas e a destruição é abundante, é crucial lembrar que este não é o trabalho de um inimigo fora de controle. Deus, em sua justiça, permite esse julgamento como parte de seu plano divino, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais aterrorizantes, sua vontade é soberana. Embora Satanás possa tentar enganar, destruir e aterrorizar, ele nunca pode anular o propósito final de Deus para a criação. Como cristãos, esta passagem nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que, embora as forças do mal possam parecer esmagadoras, elas estão sob o olhar atento de nosso Pai Celestial. É um chamado à prontidão espiritual e um lembrete de que, em Cristo, somos protegidos e capacitados para resistir aos esquemas do diabo. Embora o tormento possa durar por algum tempo, a justiça de Deus prevalecerá e seu reino virá em sua plenitude. O dia descrito em Apocalipse é de tribulação, dor e sofrimento sem paralelo. É um dia marcado pela profunda intervenção de Deus, onde o mundo natural e o reino espiritual colidem com consequências cataclísmicas para toda a humanidade. Este dia não será apenas escuro e cheio de nuvens, mas também cheio do som aterrorizante das trombetas, sinalizando o julgamento divino. O significado do rio Eufrates, um rio muitas vezes considerado o berço da civilização humana, assume um novo significado no livro do Apocalipse. Outrora um símbolo de vida e limite, agora representa a fronteira entre os mundos físico e espiritual, à medida que os anjos da destruição são soltos. Essa mudança simbólica é profunda, pois destaca a transição do conhecido para o desconhecido, da vida para a devastação e da civilização humana para a intervenção divina. Esta passagem revela que o mundo espiritual não permanecerá mais distante, mas impactará diretamente o mundo que conhecemos. Os 4 anjos que são libertados no rio Eufrates recebem o poder aterrorizante de matar 1/3 da humanidade, uma escala de destruição quase inimaginável. O pensamento de tal devastação pode causar arrepios na espinha de qualquer pessoa, mas faz parte do plano final de julgamento de Deus.
Por que Deus permitiria que um terço da humanidade perecesse? Essa pergunta permanece no coração de muitos enquanto leem essa passagem. Esses anjos, preparados para esse tempo, dia, mês e ano específicos, têm um propósito divino, embora pareçam realizar atos de maldade. A Bíblia sugere que tudo, incluindo esses anjos temíveis, faz parte do plano maior de Deus, mesmo quando é difícil de entender. Os anjos mencionados aqui provavelmente são anjos demoníacos, instrumentos de destruição que, embora causem grande devastação, acabam servindo à vontade divina de Deus. No início do Apocalipse, encontramos gafanhotos demoníacos que podiam prejudicar, mas não matar. Em contraste, esses 4 anjos recebem o poder de matar, levando a um massacre em uma escala que a humanidade nunca viu. Esta passagem do Apocalipse é preocupante, lembrando-nos da seriedade do julgamento divino e do poder que Deus detém sobre a vida e a morte. Serve como um alerta, exortando os crentes a refletir sobre sua fé, preparar-se para a tribulação vindoura e reconhecer que, mesmo em meio a tal caos, a vontade de Deus está sendo cumprida. Os 4 anjos, que só são libertados quando chega o tempo designado por Deus, servem como instrumentos do julgamento divino. Suas ações não são arbitrárias. Eles fazem parte do plano soberano de Deus, com um propósito e um escopo específico. Esses anjos estão limitados a afetar apenas uma parte da humanidade, e suas ações estão confinadas aos parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus. Isso demonstra a precisão e o controle de Deus, mesmo no julgamento. Ao longo das Escrituras, o julgamento de Deus é frequentemente visto como um chamado ao arrependimento, uma forma de agitar os corações da humanidade a se voltarem para Ele. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 20 ao 21, fica claro que, apesar das terríveis pragas e calamidades, muitas pessoas ainda se recusam a se arrepender de seus pecados. Isso mostra a natureza endurecida do coração humano, mas também destaca o desejo de Deus de arrependimento e reconciliação. Seus julgamentos, embora severos, não são sem propósito. Eles são projetados para despertar as pessoas para sua condição espiritual e levá-las de volta a Ele. As imagens descritas em Apocalipse capítulo 9, versículos 16 a 19, são vívidas e aterrorizantes. A menção de 200 milhões de cavaleiros, embora provavelmente simbólica, representa uma força insondável, um exército tão vasto que supera qualquer coisa conhecida pela humanidade. Este grande exército, com cavaleiros adornados com armaduras coloridas como fogo, jacinto e enxofre, pinta um quadro de destruição em escala épica. Os próprios cavalos são retratados com cabeças de leões, cuspindo fogo, fumaça e enxofre, trazendo devastação a 1/3 da humanidade. Essa visão aterrorizante serve como um poderoso lembrete das consequências do pecado e da rebelião contra Deus. A aparência estranha e temível dos cavaleiros, com suas caudas semelhantes a cobras que causam danos, enfatiza sua associação com as forças do mal. Essas descrições não devem ser tomadas de ânimo leve. Eles representam o poder destrutivo do pecado e o julgamento que aguarda aqueles que se afastam de Deus. Se refere a um exército humano, a descrição bizarra pode refletir a tentativa de John de retratar a guerra moderna e o armamento avançado usando os únicos termos que ele conhecia na época, o que faz com que esse relato pareça estranho e assustador. No entanto, nenhum exército humano jamais atingiu um tamanho tão avassalador. Para comparação, as forças militares combinadas durante a Segunda Guerra Mundial totalizaram cerca de 70 milhões de soldados. Em 1965, a China alegou ter um exército e uma milícia de 200 milhões, mas esse número foi recebido com ceticismo.
Mesmo que um enorme exército de humanos pudesse ser reunido e marchar para o oeste, a ideia de tal exército matar 1/3 da humanidade, aproximadamente 2 bilhões de pessoas, é difícil, embora não impossível de imaginar. Considerando esses fatores, parece mais plausível interpretar isso como um exército demoníaco, particularmente dada a descrição anterior dos gafanhotos no mesmo capítulo do Apocalipse, que simboliza claramente entidades demoníacas liberadas para atormentar a terra. A Bíblia, em Apocalipse capítulo 9, versículo 20 ao 21, NASB, afirma: o resto da humanidade, que não foi morta por essas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, para não adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E eles não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade, nem de seus roubos. Isso pinta um quadro preocupante da resposta da humanidade a esses eventos aterrorizantes. Mesmo depois de tais julgamentos e sinais catastróficos, muitas pessoas se recusam a se arrepender ou mudar seus caminhos. Eles continuam a adorar ídolos e demônios, não mostrando nenhum reconhecimento dos sinais e advertências claros que receberam. É surpreendente a rapidez, mesmo após grandes desastres como terremotos ou pragas, as pessoas parecem retornar ao seu antigo estado de rebelião e normalidade, como se nada tivesse mudado. Apesar da esmagadora evidência do julgamento divino, a humanidade persiste em sua recusa em se arrepender, demonstrando um coração endurecido que continua a resistir à verdade de Deus. Esse padrão de teimosia e cegueira espiritual ecoa por toda a narrativa profética do Apocalipse, lembrando-nos da severidade dos dias finais. Muitas vezes, esquecemos as lições que Deus nos ensina, mesmo quando essas lições vêm por meio de seu julgamento. As pessoas em Apocalipse se recusaram a desistir de atos de assassinato, feitiçaria, comportamento imoral e roubo. Essa lista de violações ressoa fortemente em nosso mundo moderno, que também é marcado por violência, abuso de substâncias, imoralidade e roubo. Em Apocalipse vemos que aqueles que escapam do julgamento carregam o selo de Deus, um sinal de proteção divina. O conceito de selo, comum nos tempos antigos, representava autoridade e autenticidade. Por exemplo, um oficial romano selaria um documento para garantir que apenas o destinatário pretendido pudesse abri-lo. Se o selo fosse quebrado, ficaria claro que a carta havia sido adulterada. Em um sentido espiritual semelhante, o livro do Apocalipse nos apresenta a ideia do selo de Deus, uma marca simbólica que significa a proteção de Deus sobre seus fiéis seguidores. Este selo não é uma marca física, mas um distintivo espiritual, uma indicação de que uma pessoa está verdadeiramente conectada a Deus e está sob sua proteção divina. Ao longo do Apocalipse, esse selo é mencionado em visões, principalmente em tempos de caos e destruição, marcando aqueles a quem Deus escolheu proteger. A ideia de um selo vai além da mera autoridade, representa um vínculo profundo entre Deus e seu povo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14, lemos sobre esse selo em conexão com o Espírito Santo. Nele, vocês também, quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia de nossa herança, até que adquiramos posse dela, para o louvor de sua glória. Aqui, o selo é descrito como uma marca de salvação, uma promessa da herança eterna que aguarda aqueles que creem em Cristo. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, lemos: Não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Esses servos recebem um selo protetor que leva o nome de Deus, significando sua propriedade e cuidado.
Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, vemos outra referência a esse selo. Então olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o seu nome e o nome de seu pai escrito em suas testas. Esses 144.000 indivíduos carregam o selo de Deus, marcando-os para um propósito especial, embora as especificidades de seu serviço permaneçam um mistério. O selamento dos servos de Deus é confiado aos anjos. Enquanto alguns anjos têm a tarefa de conter as forças do mal, outro anjo é responsável por marcar os fiéis com o selo de Deus. Este selo distingue os fiéis do resto do mundo, garantindo sua segurança e proteção durante os momentos mais difíceis. Vários grupos afirmam se identificar com os 144.000 mencionados em Apocalipse, mas a Bíblia nos dá detalhes específicos sobre sua identidade. Primeiro, eles são chamados de filhos de Israel, descendentes de Jacó, que mais tarde foi renomeado Israel. Eles são israelitas, conforme observado em Revelação capítulo 7, versículo 4. Em segundo lugar, suas conexões tribais são claramente apresentadas em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 8. Terceiro, esses 144.000 serão protegidos e vitoriosos durante o tempo da ira de Deus e encontrarão Jesus no Monte Sião quando ele retornar, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Em conclusão, o selo de Deus em Apocalipse é um poderoso símbolo de proteção, autoridade e propriedade divinas. É uma marca da promessa de Deus para aqueles que permanecem fiéis a Ele, assegurando-lhes seu cuidado e proteção diante de grandes provações. Os 144.000 servos selados são um testemunho do plano de redenção e vitória de Deus. Um lembrete de que não importa quão sombrios os tempos possam se tornar, Deus permanece no controle e protegerá seu povo. A marca do Senhor em suas testas é um sinal de que eles são separados para um propósito especial, escolhidos para servir a Deus em seu plano final para o mundo. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. A Escritura amplificada pinta um quadro vívido. Então olhei, e foi isto que vi. O Cordeiro permanece firme no Monte Sião, e com ele há 144.000 que têm seu nome e o nome de seu pai escrito em suas testas, significando a possessão de Deus. Esses 144.000 são marcados como de Deus, permanecendo firmes com o Cordeiro, refletindo proteção e autoridade divinas. Sua identidade é definida em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, onde é dito que estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São eles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Este povo foi comprado dentre os homens de Israel, as primícias para Deus e para o Cordeiro, santificado e separado para serviço especial. Essas passagens destacam claramente a pureza e a fidelidade dos 144.000, indicando que eles são separados para um papel especial no plano de Deus. A ideia de que eles são as primícias. Apocalipse capítulo 14, versículo 4, sugere que eles são o início de uma colheita maior, um grupo escolhido para representar uma redenção muito mais ampla. Sua integridade e compromisso inabalável são ainda mais enfatizados em Revelação, capítulo 14, versículo 5, onde se afirma que nenhum engano é encontrado em suas bocas e eles são irrepreensíveis. O simbolismo dos 144.000 está profundamente enraizado na numerologia bíblica. O número 12, muitas vezes associado à autoridade e completude divinas, é multiplicado neste contexto. 12 tribos de Israel, com 12.000 membros de cada tribo, dando-nos o total de 144.000. Esse número reflete a seleção e a soberania perfeitas de Deus. O selamento dos 144.000 simboliza a capacidade de Deus de proteger seus escolhidos em tempos de tribulação, oferecendo aos crentes a garantia de que estão seguros sob seus cuidados.
Em meio ao caos e à destruição descritos em Apocalipse, o selo de Deus é um sinal reconfortante da preservação divina. A distinção entre o selo de Deus e a marca da besta serve como uma representação poderosa da batalha contínua entre o bem e o mal. O selo de Deus, mencionado em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 3, significa propriedade e proteção para aqueles que o seguem fielmente. Em contraste, a marca da besta, um símbolo de lealdade aos poderes mundanos, serve como um sinal de oposição a Deus. Esse contraste destaca uma profunda realidade espiritual. Aqueles que carregam o selo de Deus são marcados como seus, preservados para a vida eterna, enquanto aqueles que seguem os caminhos do mundo estão destinados à destruição. Para os cristãos, este é um poderoso lembrete para permanecerem fiéis, mesmo em tempos de provação, sabendo que a proteção de Deus está sobre aqueles que realmente pertencem a Ele. Ao contrário de um sinal físico, o selo de Deus simboliza um compromisso profundo e pessoal com Deus e seus ensinamentos. Significa proteção espiritual em tempos de julgamento e provação. Essa marca divina reflete uma vida alinhada com os princípios de Deus, uma indicação de sua propriedade e proteção sobre aqueles que permanecem fiéis a Ele. Em contraste, a marca da besta, conforme descrita em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 17, significa lealdade à besta, uma entidade maligna que se opõe a Deus. Representa um afastamento de Deus, escolhendo seguir os poderes deste mundo, que muitas vezes são corruptos e enganosos. A marca da besta é mencionada em Apocalipse como um sinal distintivo dado àqueles que adoram a besta. De acordo com Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 17, Bíblia amplificada, além disso, ele obriga todos os homens, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, para receberem uma marca na mão direita ou na testa, significando lealdade à besta e que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Esta marca é imposta a todas as pessoas sob o domínio da besta e seu cúmplice. Sem ele, os indivíduos não poderão se envolver na economia ou participar da sociedade, pois serão impedidos de comprar ou vender a menos que exibam essa marca. Esta marca está associada à adoração dos ídolos imperiais da besta, e seu número, 666, simboliza o código do ditador. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, acrescenta que esse número é um símbolo da identidade da besta, que carece de perfeição em comparação com o número divino 7. Embora a identidade exata da besta e o significado por trás de 666 permaneçam um mistério, muitas vezes sujeito a especulações, a Bíblia deixa claro que a besta ficará aquém em todos os sentidos. O número 666 simboliza a imperfeição humana, contrastando com a perfeição divina representada pelo número 7. A palavra grega querigma, referindo-se a uma proclamação ou sinal, acrescenta mais profundidade a esse entendimento. Embora alguns interpretem a marca da besta simbolicamente, a ideia de uma marca física necessária para a participação econômica não é exagerada. À medida que a tecnologia avança, a possibilidade de marcas literais ou sistemas de controle torna-se mais concebível, alinhando-se com as imagens proféticas em Apocalipse. Em última análise, o selo de Deus e a marca da besta representam duas forças opostas: proteção divina versus lealdade aos poderes mundanos. A escolha entre essas duas marcas reflete a eterna batalha entre o bem e o mal, bem como o destino de cada indivíduo, que será determinado por quem eles escolherem seguir. A tecnologia hoje oferece maneiras para as pessoas participarem da economia digital, onde as transações e interações ocorrem por meio de várias plataformas.
Com o surgimento de tais sistemas, programas que rastreiam e regulam a participação nessa economia eletrônica estão sendo propostos e testados continuamente. Isso poderia levar a um cenário semelhante à marca na mão direita ou na testa, conforme mencionado em Apocalipse. É importante notar que Satanás não é um criador. Ele imita o que Deus faz. Assim como Deus sela seu povo com uma marca de proteção e propriedade, Satanás tenta imitar isso, marcando aqueles que escolhem seguir os poderes mundanos em vez de Deus. Aceitar essa marca simboliza afastar-se de Deus, uma declaração de lealdade às forças que se opõem a Ele. O contraste entre o selo de Deus e a marca da besta é profundo. O selo de Deus simboliza o poder divino, a proteção e a salvação, marcando os fiéis que escolheram viver em alinhamento com a sua vontade. Por outro lado, a marca da besta representa a submissão à corrupção, ao materialismo e às forças do mal. O selo de Deus é um sinal espiritual de vida eterna e justiça, enquanto a marca da besta oferece ganho mundano temporário às custas da condenação eterna. Qual é, então, o propósito do selo de Deus? É como você sabe que é escolhido. O livro do Apocalipse foi dado a João por Jesus Cristo para revelar o que está por vir, um guia profético para o povo de Deus. O selo, muito parecido com o selo colocado sobre os 144.000 em Apocalipse, significa proteção e pertencimento divinos. É um sinal de que os marcados são separados para o propósito de Deus, assim como os israelitas foram protegidos durante as pragas do Egito. Mas o que significa ter o selo de Deus em sua testa? Representa a proteção de Deus sobre seu povo enquanto eles suportam os julgamentos finais que virão sobre o mundo. Assim como Deus protegeu seu povo em Gósen durante as pragas do Egito, Ele protegerá aqueles marcados com seu selo no fim dos tempos. Apocalipse 7 enfatiza a importância dos 144.000 que são selados, mas isso também tem significado para todos os crentes. Deus colocou seu selo em você? Nos últimos dias, o selo de Deus significa que vocês são escolhidos e separados para servir como sua testemunha. Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, oferece uma visão sobre isso. O selo de Deus é dado aos crentes como um sinal de sua herança e salvação. O selo nos fornece um senso de identidade em Cristo, integrando-nos em sua justiça e promessas. Assim como os 144.000 são selados para servir a um propósito especial em Apocalipse, também somos chamados a servir a Deus fielmente e testemunhar sua verdade. A visão em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 14, fala de uma grande multidão de todas as nações, tribos e línguas, em pé diante do trono de Deus, vestida com vestes brancas e segurando palmas. Esta imagem representa a vitória final do povo de Deus, louvando-o por sua salvação. Os crentes selados não são apenas protegidos, mas também desempenham um papel nesta grande visão de redenção. Os anjos e anciãos se unem em adoração, declarando: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são essas pessoas de vestes brancas e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, você sabe. Ele me disse: estes são os que saíram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Este momento profundo do Apocalipse revela a identidade dos fiéis que suportaram as grandes provações e foram purificados pelo sangue sacrificial de Cristo. As imagens aqui são profundamente simbólicas. As vestes brancas representam pureza e justiça, mas são branqueadas não por meio das próprias ações dos indivíduos, mas por meio do sacrifício expiatório de Jesus. É o seu sangue que limpa e redime, transformando o sofrimento em vitória. Esses santos estão agora na presença de Deus e do Cordeiro, adorando com cânticos de louvor que ecoam por todo o céu.
Os hinos cantados pelos santos e anjos celebram o poder, a graça e a misericórdia de Deus, pois Ele preservou um remanescente fiel, mesmo em tempos de grande tribulação. Essas canções são uma expressão de alegria e gratidão, reconhecendo a salvação que Deus providenciou por meio de Cristo. Esta cena mostra o triunfo final do povo de Deus sobre o pecado, a morte e os poderes deste mundo. Ao refletirmos sobre essa adoração celestial, ela nos lembra da postura que devemos ter quando nos apresentamos diante do Senhor. Na presença do Criador e do Mediador, somos chamados a nos aproximar com reverência, gratidão e louvor. Assim como os santos em vestes brancas estão diante do trono, nós também devemos reconhecer o privilégio de adorar na presença de Deus, sabendo que, por meio de Cristo, fomos purificados e somos convidados a participar de sua glória eterna. Esta cena também oferece esperança e encorajamento aos crentes que estão enfrentando provações e tribulações neste mundo. Isso nos lembra que nosso sofrimento não é em vão e que há uma promessa de vida eterna e vitória para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. O sangue do Cordeiro tem o poder de limpar, redimir e restaurar, e um dia nós também estaremos diante do trono, revestidos da justiça de Cristo, juntando-nos aos santos em um coro de louvor. Os membros da igreja também são selados com o Espírito Santo, uma marca divina que confirma sua pertença a Deus e sua promessa de vida eterna. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo escreve: Nele também vós, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crestes, fostes selados com o Espírito Santo prometido. Este selo é uma garantia da proteção e compromisso de Deus com seu povo, um sinal de que eles são seus. Paulo admoesta ainda os crentes, dizendo: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Esse selamento não é uma mera marca externa, mas uma profunda conexão espiritual, indicando que eles são guiados pelo Espírito e marcados como verdadeiros cristãos, herdeiros da vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo enfatiza isso novamente, dizendo que Deus também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como garantia. A presença do Espírito Santo na vida de um crente é tanto um sinal quanto uma promessa de sua salvação e herança futura em Cristo. O processo de selamento, conforme descrito por Paulo, acontece no batismo, quando os crentes recebem o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 6, registra como Paulo impôs as mãos sobre os crentes, e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Este momento significa uma profunda transformação espiritual. O Espírito Santo atua como guia e protetor para aqueles que seguem a Cristo, guiando-os no caminho da vida eterna. Uma pergunta comum surge sobre a salvação, e se ela está limitada aos 144.000 mencionados em Apocalipse. É essencial entender que a salvação não se restringe a esse grupo específico. Os 144.000 simbolizam um grupo especial, possivelmente representando os fiéis das tribos de Israel, mas a salvação está disponível para todos os que creem em Cristo, independentemente de raça ou nação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, fala de uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono de Deus, vestindo vestes brancas e segurando ramos de palmeira, simbolizando vitória e pureza. Essa multidão é vasta e inumerável, um testemunho da natureza inclusiva da salvação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 a 5, confirma ainda que aqueles que permanecerem fiéis a Cristo serão vestidos com vestes brancas, um símbolo de pureza e justiça. Jesus promete: aquele que vencer será vestido assim com vestes brancas, e eu nunca apagarei o seu nome do livro da vida.
confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa promessa se estende a todos os que vencem o mundo pela fé em Jesus Cristo, afirmando que a salvação não se limita a um número específico, mas está aberta a todos os que seguem a Cristo com corações puros. Em conclusão, o selamento dos crentes é uma marca espiritual de sua fé, indicando seu relacionamento eterno com Deus. Embora os 144 mil possam ter um significado especial na profecia bíblica, o convite à vida eterna se estende a todos os que creem e permanecem fiéis. Esta grande multidão diante do trono de Deus é um poderoso lembrete de que a salvação é para todo aquele que invoca o nome de Jesus e o segue. A resposta é que essas são as pessoas que saíram da grande tribulação e lavaram suas vestes, embranquecendo-as no sangue do Cordeiro. Eles estão diante do trono de Deus por causa de sua fidelidade e perseverança durante um dos momentos mais desafiadores da história humana. Sua resposta a Deus, em meio a imenso sofrimento, mostra a profundidade de sua devoção e o poder transformador da graça de Deus. Essa cena nos dá um vislumbre da promessa de Deus de que mesmo em meio a provações e tribulações, seus servos fiéis serão protegidos, libertados e receberão a recompensa da vida eterna. Mas o que levará tantos a se voltarem para Deus durante este período de grande tribulação? A Bíblia revela que Deus enviará 2 testemunhas, representantes poderosos, que profetizarão por 3 anos e meio, conforme descrito em Apocalipse 11. Essas 2 testemunhas permanecerão como um farol da verdade em meio ao caos e à destruição, alertando o mundo sobre o julgamento vindouro e chamando as pessoas ao arrependimento. Apesar da esmagadora perseguição e oposição que enfrentarão, seu testemunho levará muitos ao arrependimento e à fé em Deus. Por meio de seu ministério, muitas pessoas, tanto do grupo dos 144 mil quanto da grande multidão, entrarão na família eterna de Deus. Mas por que Deus permite tal tribulação e o surgimento de forças malignas em primeiro lugar? É uma questão que tem perturbado os crentes por gerações. A Bíblia sugere que Deus às vezes permite a existência do mal, até mesmo de forças demoníacas, para alcançar um propósito maior. Essa ideia é exemplificada no livro de Jó, onde Deus permitiu que Satanás testasse Jó, o que acabou levando a uma compreensão mais profunda de Deus por Jó e a uma fé mais forte. Dessa forma, Deus usa o sofrimento, não porque ele se deleita nele, mas porque pode trazer um bem maior, crescimento e um relacionamento mais profundo com ele. Esta é uma lição profunda sobre a soberania de Deus. Mesmo quando não conseguimos entender por que certas coisas acontecem, confiamos no plano e propósito maiores de Deus. Como Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos dá a certeza de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo em meio ao mal e ao sofrimento, para realizar seus bons propósitos. Além disso, a Bíblia ilustra que o mal e o sofrimento são muitas vezes o resultado do livre-arbítrio humano, não das ações diretas de Deus. A partir da história de Adão e Eva em Gênesis, vemos que o pecado entrou no mundo por meio da escolha humana, levando a consequências que a humanidade ainda enfrenta hoje. A coexistência de um Deus amoroso e justo, com a presença do mal e do sofrimento, tem sido um tema profundamente debatido ao longo da história, conhecido como o problema do mal. No entanto, a Bíblia mostra consistentemente que Deus, em sua infinita sabedoria, permite que o mal cumpra temporariamente seu plano, mas ele finalmente triunfa sobre ele. Isso nos traz de volta à história dos 4 anjos do rio Eufrates em Apocalipse.
Essa visão é um lembrete vívido do poder e do julgamento de Deus. Esses anjos não foram libertados aleatoriamente, mas foram preparados para um momento específico no tempo para realizar a vontade de Deus. O rio Eufrates, tradicionalmente visto como a fronteira entre as nações, representa mais do que apenas uma localização geográfica, simboliza a chegada de conflitos e guerras. A libertação desses anjos, conforme descrito em Apocalipse, marca um período de grande mudança, agitação e caos. Ele enfatiza a seriedade do julgamento de Deus e serve como um lembrete de que nenhuma força, seja terrena ou sobrenatural, está além do controle de Deus. Tudo faz parte de seu plano divino, e mesmo os eventos mais catastróficos são permitidos por uma razão, muitas vezes para levar as pessoas ao arrependimento ou para revelar seu poder e justiça. Como crentes, podemos encontrar conforto em saber que, embora esses eventos proféticos sejam aterrorizantes, eles também servem como um testemunho da onipotência e soberania de Deus. Nada acontece fora de seu controle, e até mesmo as forças mais poderosas estão sujeitas à sua autoridade. A história dos 4 anjos no rio Eufrates não é apenas sobre destruição, mas sobre o desdobramento do plano redentor de Deus. Isso nos lembra da vitória final, do bem sobre o mal, e nos encoraja a refletir sobre nossas próprias vidas, nossa fé e nosso papel no plano de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 9 nos adverte: se alguém tem ouvidos, ouça. Este é um chamado para ouvir com atenção, entender as verdades espirituais mais profundas reveladas nas Escrituras e responder de acordo. A história dos 4 anjos não é apenas um evento histórico ou futuro, é um lembrete da constante batalha espiritual que enfrentamos e da necessidade de permanecer firmes em nossa fé. Ao estudarmos essas profecias, somos encorajados a aprofundar nosso relacionamento com Deus e nos preparar espiritualmente para os dias que virão. Outro aspecto significativo do fim dos tempos envolve o papel de nações como a China. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 16, que menciona a secagem do rio Eufrates e os reis do Oriente, poderia fazer referência ao envolvimento da China nos últimos dias. Esta passagem descreve a Batalha do Armagedon, um conflito culminante no final da Grande Tribulação. A secagem do Eufrates permite que os reis do Oriente marchem para o oeste, possivelmente significando uma invasão militar liderada pela China ou uma coalizão de nações orientais. À medida que esses reis do Oriente unem forças com os exércitos do Anticristo, eles finalmente se unem em rebelião contra Deus. Este período caótico, cheio de guerras, desastres e julgamentos divinos, representa o confronto final entre o bem e o mal. No entanto, como o Salmo capítulo 2, versículo 2 a 6, nos lembra: os reis da terra se levantam e os governantes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. Aquele entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles. Apesar da rebelião das nações, Deus ainda está no controle. Ele zomba dos planos dos ímpios e declara sua autoridade sobre a terra. Esta poderosa mensagem do Salmo 2 nos garante que, mesmo nos tempos mais sombrios, o plano de Deus prevalecerá. A grande tribulação, embora seja um tempo de intenso sofrimento, também é um momento em que a justiça de Deus será revelada e sua vitória final será estabelecida. Se este conteúdo ressoa com você e ajuda a aprofundar sua compreensão da profecia bíblica, convido você a se inscrever em nosso canal.